Boa noite, minha querida irmã, doutora Lana Valentim, seja muito bem-vinda ao canal A Chave da Ciência mais uma vez. Por favor, fique na liberdade de dar o seu boa noite, fala um pouquinho aí, rapidamente, resumindo, do seu trabalho, daquilo que você tem feito nas redes sociais e no canal aqui do YouTube. A Bia com certeza vai jogar os links aí para que o pessoal possa também estar se inscrevendo aí, acompanhando esse trabalho magnífico que tu tens feito aí. Fica à vontade, a palavra está contigo. Boa noite, queridos. Queridos aqui do canal A Chave da Ciência. Para mim é sempre um imenso prazer estar aqui com vocês. Então, como o Edu estava falando, a gente está nessa trincheira, né? Afinal de contas, hoje nós temos que ocupar espaços, não apenas na clínica, mas também nesse espaço virtual, para evitar que o medo, o pânico e o terror amedronte cada vez mais a nossa sociedade, que já está passando por situações estranhas, né, professor Eduardo, já há algum tempo. Então, nós estamos aqui para discutir, trazendo uma visão, uma mistura hoje, tá? Eu vou apresentar uma visão desses psicodélicos de uma maneira mais metafísica. Espero trazer coisas que vocês nunca ouviram falar nesse estudo. Por quê? Porque eu sempre falo que o medo aprisiona, não é verdade? Então, aqui a gente vai desmistificar muitas das coisas e, claro, utilizando sempre a nossa ética e a honestidade para falar sobre tratamentos. Tratamentos contra a depressão é algo que tem que ser levado muito a sério e dentro da clínica, né? Ou seja, dentro da clínica. Aqui nós vamos falar sobre o conhecimento metafísico por trás dos psicodélicos. Nós podemos aqui apresentar as informações extremamente importantes sobre essa temática. Afinal de contas, a ciência está vindo com essa informação, mas que ela, de nova, não tem nada, tá, gente? Os psicodélicos, de novo, não existe nada. Como a nossa palavra sempre nos diz, não existe nada de novo debaixo do nosso domo, né? Nada de novo. As coisas elas vão se repetindo e a ciência hoje vem apresentar algo que eu vou apresentar aqui para vocês. Eu quero saber se vocês já tinham ouvido falar sobre esse estudo ou se vocês têm noção do que a gente vai apresentar. Vou passar os slides que o Edu vai passar para mim. Sim. Onde a gente vai apresentando as informações, vamos dizer assim, mais básica do que está acontecendo hoje, e logo em seguida nós vamos trazer as informações. E essas informações, Edu, ela tem muito a ver com a nossa criação, desde sempre. Então, vamos lá. Psicodélicos e a metafísica. Por que, gente, a gente utilizou a metafísica? Porque além de tudo que a gente vê na física, né? Nessa física, inclusive, extremamente invertida, que gerou uma ciência extremamente invertida. E a gente quer exatamente trabalhar aqui com essa visão metafísica. Então, vamos lá, vamos passando. Os tipos de psicodélicos mais conhecidos, né? O LSD, o DMT, a psilocibina, o MDMA, que é o conhecido êxtase, né? Acetamina ou ketamina. Ou seja, esses são os psicodélicos mais conhecidos que temos, né? Muitos deles são provenientes de plantas, mas não só nas plantas, viu, professor? E vocês que estão aqui no canal, em toda parte. Inclusive, nós temos também no nosso corpo, tá? Então, a gente está com isso querendo desmistificar essas questões onde seriam drogas ilícitas e muito perigosas. Esse é o primeiro ponto. Porém, elas são alucinógenas. E você, para fazer uso de algo com um objetivo, pode passar, como, por exemplo, muitos utilizam, né? O uso religioso, ele tem uma utilização muito maior, né? E essa formação que as pessoas utilizam nesses lugares, principalmente nos xamânicos, os índios sul-americano, eles utilizam uma dosagem e eles estão dentro de alguns rituais, ao mesmo tempo controlados pelos seus representantes espirituais, os xamãs, os pajés, pessoas que, além de ter um conhecimento profundo das reações, tem profundo conhecimento também dessas ervas, né? Desses cogumelos, desses ácidos, dessas plantas, porque tem umas que são extraídas de cactos, outras que são extraídas de plantas. Então, eles têm esse conhecimento. Eles têm um conhecimento e uma formação.
né, sobre isso. E o que as pessoas falam? Eu fiz o processo para uma viagem, porque eu queria, né, me encontrar, me despertar as coisas, e a gente percebe que realmente, né, o resultado, inclusive nós fizemos uma pequena enquete no canal, e as pessoas que tiveram acesso, né, que fizeram uso, sempre falam de uma experiência positiva, uma experiência única, uma experiência que transformou, que se sentiu melhor, que se sentiu mais acolhido, e muitos falam, sabe, impressionante, Edu, que sempre falam de algo ou de alguém, de acolhimento e de muito amor. Muitas pessoas, inclusive, dizem que conseguem se sentir dissociado, como se o ego, aquela parte que realmente a gente tem as nossas patologias, elas tivessem sido dissolvidas e elas conseguem se sentir parte de um todo. O que isso acontece? Dentro do uso religioso, você está dentro de um ritual e é acompanhado. A grande questão é a recreativa, que eu escrevi aí errado, mas é recreativo, tá, pessoal? O que acontece quando você utiliza isso de maneira recreativa? Que a gente já faz um alerta, né? Primeiro, é a procedência. Segundo, que você não tem o conhecimento como esses, vamos dizer assim, religiosos que têm um profundo conhecimento sobre as ervas e sobre os efeitos e, consequentemente, pode te acompanhar a qualquer sinal estranho e de alguma contaminação, alguma reação. Quando você não tem isso e utiliza de maneira recreativa, o medo que faz é que realmente, através de determinados cogumelos, saiu a minha tela. Sim, eu estou consertando aqui a escrita e estou pondo de volta. Tá. E aí o que acontece? Muitos desses cogumelos, alguns hoje em dia estão utilizando cogumelos do cocô da vaca. E aí o que acontece? Quando você tem um uso nesse sentido, você pode ali ter vários fungos, né, que não vão ser positivos, podem dar reações. Então, o nosso objetivo aqui é trazer para você sempre esse olhar desse cuidado. Por quê? Porque realmente nós precisamos cuidar não apenas de uma base, né, sólida, consolidada de conhecimentos dos nossos ancestrais, e temos que agora ter cuidado com o que está acontecendo, principalmente na nossa juventude, que quer utilizar e quer experimentar essas coisas como pudessem realmente, isoladamente, recreativamente, utilizar isso para melhorar os seus desempenhos profissionais, seus desempenhos relacional, né, principalmente nesses ambientes onde eles estão juntos. Então, a gente sempre vai fazer aqui um alerta. O uso dessas substâncias, elas estão sendo realmente trabalhadas e hoje pesquisadas com o intuito de saúde mental, de tirar as pessoas de crises quando os depressivos, os antidepressivos clássicos não dão resultado. Então, nosso alerta para você que está aí nos escutando hoje, você pai, você mãe, tenha cuidado com o que seus filhos estão tendo de acesso, porque cada vez mais é mais fácil em raves, em festas, onde está essa garotada, essa distribuição de maneira extremamente sem critério. Né? Então, por isso que nós estamos aqui hoje para apresentar isso para vocês. Por quê? Pode passar. Por quê? Porque para a saúde mental, ele pode trazer, sim, pode trazer uns resultados diante da depressão, da dor, da própria dependência química, de doenças como, por exemplo, enxaquecas, cefaleias, determinados tipos de enxaquecas, a ansiedade, né? Essa dor é a dor crônica que muitas pessoas hoje estão enfrentando, como, por exemplo, a fibromialgia, que hoje é um grande problema de saúde, né? De saúde, inclusive, da mulher. A incidência da fibromialgia na mulher está crescendo cada vez mais. Então, o que acontece? Hoje, se você pode utilizar, né, através desses estudos, através desse material novo, esse trabalho junto com essas drogas psicodélicas, para auxiliar com acompanhamento, gente, é sempre com acompanhamento psicoterápico. Não é algo que você vai utilizar na sua casa, no momento com os amigos, ok? É algo que vai auxiliar o processo da terapia da fala, onde, quanto mais consciência, mais a gente consegue processar, que é isso que eu gostaria de deixar bem claro para você. Qualquer tipo de doença mental, qualquer tipo de transtorno mental, como nós vamos trabalhar ele? Trazendo luz, trazendo consciência. E se você acha que
o barato, né? A viagem é para que você fique fora? Não, não. O objetivo é que você entre e sinta cada vez mais os motivos da dor, da ansiedade, da depressão. Esse processo, ele é acompanhado psicoterapeuticamente. Por quê? Porque nós vamos conduzir o nosso paciente para que ele consiga processar o seu sofrimento. Processar o seu sofrimento, às vezes, quando o outro está tão travado, ele está tão bloqueado, que ele não consegue se abrir. Então, nós passamos 1, 2, 3, 4, 5, às vezes até 10 sessões, para que a gente possa trabalhar realmente os traumas, para que, em seguida, a utilização junto com uma equipe multidisciplinar, que vai fazer todo esse acompanhamento. Ok? Uhum. Podemos passar? Porque, segundo a Organização Mundial de Saúde, olha só os dados, gente. Estima que a depressão e a ansiedade custam à economia mundial 1 trilhão por ano. Uau. Afetando cerca de 330 milhões de pessoas. Ou seja, são 330 milhões de pessoas completamente incapacitadas. Incapacitadas diante da vida, de qualquer coisa. Tá? Então, para quem é que vai ser dirigido todos esses estudos? Para pacientes que não respondem aos antidepressivos clássicos. E que, mesmo dentro do processo terapêutico, também não estão tendo o apoio pessoal, tá? Eu até afirmo que na nossa clínica, no nosso método, como nós utilizamos muito da arte, muito do processo interiorizado, o interior, o espiritual, essa dimensão, a gente consegue, mesmo sem a utilização de nem drogas psicodélicas, nem muito menos drogas antidepressivas, a gente consegue exercer esse amparo ao nosso paciente. Né? E ele consegue, com o nosso dia a dia das sessões, o acompanhamento quase que diário que o nosso método oferece, a gente consegue sim. Mas não conseguimos atender todo mundo, né, professor? Infelizmente, eu sou uma única pessoa e a gente tem que fazer as sessões muito individualizadas e bem particulares. Por exemplo, no caso com a utilização, só para vocês terem uma ideia, a utilização dessa técnica com a psicoterapia, o grupo que está fazendo esses estudos trabalham com essa pessoa, com o paciente, quase 8 horas no dia, né? Então, ele fica realmente sendo assistido, normalmente por dois psicólogos, toda uma equipe. Então, assim, é um trabalho que é extenso, complexo, mas que a gente fez questão de trazer para cá, para o canal A Chave da Ciência, essas informações, que eu acho que é muito importante para a situação atual no nosso país, no Brasil, até porque nós estamos falando também de drogas que podem ser mal utilizadas. Então, nós estamos aqui fazendo esse alerta. Podemos passar? Sim. E aí, agora vamos entrar na questão do que vocês podem aprender hoje aqui conosco, né? Deus disse, haja luz e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e Deus causou uma divisão. Aqui também devemos depender da declaração da Ágata, que é um livro dos sábios. Ele viu que os ímpios eram indignos de usá-la, a luz. Ele, portanto, separou, reservando-a para os justos no mundo vindouro. Ou seja, desde a criação, que começou, quando o Criador falou, ele disse assim, houve luz. Ele não falou que ia ter o Sol, a Lua, né? Porque não é o Sol e a Lua que servem como luminares? Não é verdade, Sim. Professor? O Sol e a Lua servem como luminares. Exatamente, um para governar o dia e outro para governar a noite, é o que está escrito lá na Bíblia. Pois é, mas antes disso, ele disse, haja luz. O que seria essa luz? Então, aí é que tá, a gente tem conversado muito sobre isso, e existia uma luz antes da chegada do Sol e da Lua, que nós procuramos entender que seria o éter, o plasma. Tanto que até em canais que falam sobre a internet, fala que ela veio do Ethernet, né? Tem até o cabo de Ethernet. Ou seja, tem várias coisas que deixam aí no ar que existe uma energia e uma luz que a gente não separa uma da outra, né? Então, e aí o que é que nós vamos apresentar aqui hoje, esse estudo para vocês? Ou seja, essa luz que, ao criar com a luz, porque ele falou, e quando o Criador falou, vibrou, e nessa vibração veio a luz. Ou seja, e houve luz. E ainda não havia plena alegria sendo experimentada, porque o mundo não era digno de habitar com a luz. Porque, ao mesmo tempo, o Criador percebeu que essa luz, diante da queda,
que iria muito em breve acontecer, em seguida, ele precisaria, de alguma maneira, esconder, né, através de algumas faíscas. E aí essas luzes estão em várias faíscas da própria criação do pai, né, nessa própria criação. Na última década, existe uma teoria chamada da ressonância da consciência, que sugere que a ressonância, outra palavra para vibrações sincronizadas, está no cerne não apenas da consciência humana, mas da realidade física em geral, ou seja, em toda parte. Nas plantas, nos cactos, nos cogumelos, na consciência humana, em toda parte. Essa luz, essa faísca, que foi, inclusive, em momento escondido, porque foi no primeiro dia, e logo em seguida, já que não ia ter essa luz sempre, imagina que nós vimos no quarto dia o Sol e a Lua, não é isso? Sim. Podemos passar? Sim. Porque o caminho do justo é como a luz do sol radiante, sempre brilhando até o meio-dia. E o homem estava vestido com vestes de luz, e com um Aleph, e foi iluminado com esta luz oculta. Então, o Criador viu as ações do futuro da humanidade e escondeu esta luz. E vestiu Adão com um Ain, que significa pele. Ou seja, diante do que nós iríamos enfrentar, que seria exatamente essa queda, a gente foi escondida essa luz, e no lugar dessa luz veio a pele, a nossa pele. Sim. A pele. Ou seja, hoje podemos imaginar como que seria o Adão, né? Como ele poderia ser, através de luz, um vestido de luz, e que foi transformado na queda, e que o Criador, inclusive, o revestiu, não é verdade? Podemos passar? O que vamos fazer agora, gente, é focar nesse possível lado científico e dessa história da luz de Adão, deixando, inclusive, sua mente sendo armazenada dentro da matéria mundana do planeta e o processo de extrair essas centelhas da Terra. Ao focar nesse entendimento, parece haver um elefante na sala pedindo para ser estudado. Eu imagino que vocês devem estar dizendo, ué, que loucura é essa? O que está sendo apresentado aqui? Mas ao focar nesse entendimento, parece haver... a gente pode conseguir aprender alguma coisa. Ou seja, a gente vê que o Adão viu de um extremo ao outro do mundo. Quando você vai lá em Bereshit, quando você entra lá em Gênesis, você vê que o Adão ele tinha essa capacidade, né? Não apenas de ver o extremo de um lado ao outro, ele também conseguia ter uma capacidade muito acima da média, né? Ou seja, essa expressão ver implica que algo visual aconteceu. Mas sabemos que nossos dois olhos frontais não foram construídos para ver tão longe. Como será que ele via? Como será que ele tinha essa capacidade? Né? Ou seja, devia haver algo mais que ele costumava ver, com algo mais. Né? Dentro do cérebro humano existe o que parece ser, né, com base nessa estrutura, um globo ocular, que as pessoas se referem como a glândula pineal. É uma glândula muito singular, né? Ela é sensível à luz e ela está alojada exatamente no centro dos dois lados do cérebro. Vocês sabem que o nosso cérebro ele tem uma divisão, né? Esquerdo e direito. E ela fica exatamente no frontal entre essas duas partes. A glândula ela contém bastonetes e cones na mesma construção dos nossos dois glóbulos oculares. E quando está escuro à noite, ela secreta a melatonina. Podemos passar. No entanto, como recentemente comprovado em um estudo científico, agora podemos associar uma substância química bem conhecida à glândula pineal. Este produto químico que flui por todo o corpo humano e plantas e animais em todo o mundo é chamado de dimetiltriptamina, também conhecida como DMT. O DMT, embora seja uma substância química que ocorre naturalmente em todo o planeta, também é considerado uma droga classificada ilegal. O químico DMT, quando consumido por um ser humano, via extração de uma planta, leva essa pessoa ao que seria descrito como outra dimensão, cheia de luz e saudada por uma entidade de amor que se comunica com o indivíduo. Hoje, essa experiência está sendo usada para redefinir e tratar o trauma humano, acabar com o vício em drogas sem abstinência e tratar a depressão e prevenir o suicídio. Podemos passar? Ou seja, vemos que o químico DMT é central para as antigas e modernas cerimônias religiosas das tribos sul-americanas, no que é conhecido como ayahuasca. A ayahuasca é um chá, né, que permite que esse químico, que o DMT, seja consumido e leva normalmente o indivíduo a uma jornada de 6 horas. Lembra que eu falei que normalmente o paciente fica 8 horas acompanhado?
porque fica sobre esse efeito, né? E aí o que acontece? Você utiliza tanto na experiência de limpeza e tratamento clínico para essas pessoas com vícios, com tendências suicidas, com depressão e uma ampla gama de desafios e problemas de saúde. Pois esse composto químico ativo é conhecido por hiperativar a rede neurológica onde o trauma e o vício são armazenados. E aí eu gostaria de também trazer para vocês uma informação que a gente vem trabalhando, onde implica que a glândula pineal, que é o chamado Éden, ou seja, a glândula pineal, ela está no mesencéfalo, não muito longe do núcleo accumbens, ou seja, é a região do mesencéfalo como um lobo do Éden. O caminho, se você perceber, do meio, pode passar, que seria o que foi descrito nesse lugar onde Jacó vence a batalha e nomeia esse lugar de Peniel. Uhum. Peniel, ou seja, é como se essa etimologia da glândula pineal vem de 1700, quando a palavra latina pinea, para pinha foi usada para se referir a esta glândula, pois ela é realmente como uma forma de uma pinha, né? Uma pinha que os antigos, inclusive, desenhavam e demonstravam, porque para eles sabiam que tinha alguma coisa conectada a esta glândula, desta invocação e dessa transformação. Ou seja, padrão e a forma matemática da pinha, que também é chamada de sequência de Fibonacci, é a forma espiral que a gente vem encontrando em todo o universo. Desde as conchas dos caramujos até os sistemas solares, é tudo mesmo alinhamento matemático. É interessante notar que quando as pessoas relatam que viram durante a experiência do DMT, eles descrevem, Edu, perfeitamente esses padrões geométricos da pinha. Os padrões que são referendados durante os estudos. Parece, inclusive, que a etimologia, eu gosto muito desse trabalho, onde a gente vai na etimologia da palavra, né? Realmente ela está ligada a essa base de localização hebraica do pineal, esse lugar onde Jacó vai e luta, né? Como foi que ele fez? Ele lutou, né, com o anjo do Criador e venceu, não é verdade? Sim. Então, acreditamos que a etimologia da palavra pineal vem desse lugar, dessa batalha vencida. Muito interessante isso, né? A gente fala muito aqui no canal sobre etimologia, justamente porque quando você começa a estudar essa linha que deu origem às palavras, você encontra muitas coisas que acabam sendo pecinhas de um quebra-cabeça e deixa a gente, assim, até mais esclarecido, porque coisas que a gente nunca tinha pensado antes e feito uma ligação, a gente consegue fazer. Então, as próprias palavras nas escrituras que não foram traduzidas na língua portuguesa, foi mantido de certa forma a base da sua originalidade ali, aponta para coisas que estão ligadas ao corpo humano, que estão ligadas a partes aonde pouco se fala, e às vezes por questões místicas, as pessoas têm até medo de tocar no assunto. O que, na verdade, é uma coisa que veio ao longo do tempo sendo colocada na mente das pessoas, sempre para gerar medo. Medo faz com que a pessoa não leia um livro, que ela não busque conhecimento, porque na cabeça dela, ela vai estar sendo dominada por alguma coisa ruim, por um treco, sei lá o quê, e isso é tudo aqui, ó. Uma vez que você tem conhecimento e você sabe o poder do Espírito de Deus atuando através da vida daquele que crê no Senhor, você também sabe que nada pode entrar na sua cabeça e desvirtuar a sua fé, a credibilidade que você coloca em Deus. Muitas vezes as pessoas acham que é uma coisa ruim, um espírito não sei das onde, mas na verdade é a própria mente da pessoa produzindo certas coisas, porque se ela mudar a chavinha, ela fica inabalável. E isso eu posso falar, muitas coisas na vida de muitas pessoas, quando elas entendem isso, vira de tal forma que ela consegue dominar coisas que antes ela julgava difícil porque atribuía aquilo a outras coisas. E agora não mais, ela toma as rédeas ali da vida dela, da situação e fala, opa, chega, eu tô falando isso, mas eu também tenho áreas na minha vida que eu também, às vezes, sinto que saiu fora do controle das rédeas. Então eu também tenho que fazer esse trabalho, assim como todos nós, mas é importante a gente saber que existe essa possibilidade e que a gente saiba discernir para não perder o rumo e poder chegar em algum lugar. Sim, essa teoria, inclusive, da ressonância, gente, é muito importante. Pode passar, Edu. A teoria da ressonância que a gente estava falando antes é muito importante. Por quê?
Porque tudo que você ressoa, ou seja, tudo que você vibra, você vai atrair para você de igual. Só que você, ao mesmo tempo, você só consegue atingir o conhecimento naquela vibração que você está, ou para baixo. As coisas que estão do alto, as coisas que estão numa vibração de conhecimento superior, você não tem condições de alcançar. Se você não se esforçar em quê? Em ressoar no alto. Quando você vem cheio de preconceitos e de valores baixos de vibração, o que é que isso acontece? Você só vai conseguir entender, você só vai conseguir discernir o que está no teu campo de percepção e de conhecimento para baixo. Por isso que uma criança ela vai estudando, ela primeiro tem que se alfabetizar para depois construir uma redação. A mesma coisa é o ser humano. Ele só vai, depois de muito estudo, depois de um processo de muita entrega, avançar. Tá? Quanto mais as pessoas avançarem em conhecimento, etimologicamente falando, antropologicamente consciente, você vai realmente conseguir evoluir ao ponto de atingir conhecimentos superiores. Né? Nós somos, no início, bebezinhos, precisamos de papinha, e muitas pessoas preferem ficar na papinha, já outras pessoas gostam de alimentos mais sólidos. A mesma coisa é com conhecimento. Né? E hoje eu estou aqui apresentando para vocês um conhecimento também, novo, tentando desmistificar um pouco, tanto do que seriam os psicodélicos, apresentando de onde eles podem ter surgido, né? Trazendo esse conhecimento, ampliando aqui com vocês. Né? Lógico que a gente não é detentora absoluta de tudo, estou aqui colocando para vocês o nosso conhecimento de estudos, mas que espero que vocês reflitam, né? Reflitam por quê? Porque é interessante, sabe, Edu? No Sinai, quando os israelitas foram purificados do pecado de Adão e o veneno da serpente os deixou. Quando é que isso aconteceu? Se vocês forem lá, voltar, você vai perceber que eles estavam lá, né? E a contaminação cessou. E o que é que pode ter causado o retorno dessa luz? Talvez tenha a ver com o maná. Lembra do maná? Porque o que acontece? Especula-se que poderia ser uma substância química semelhante ao ergote. Ergote é um fungo, é um fungo que é muito próximo a esse produto químico do LSD, esse fungo ergote. Refere-se a um grupo de fungos desse gênero dos clavíceps. Eu, inclusive, tenho até as imagens, mais ou menos. É como se eles estivessem dissolvidos dentro desse maná. Esse fungo, que era muito parecido com esses cogumelos no próprio maná. Ou seja, isso ensina que o maná é um derivado da primeira criação física do Criador. Dessa luz original, que foi retirada depois que o Adão pecou. Assim como a luz foi criada no primeiro dia, o maná foi lançado também nesse primeiro dia, quando eles começaram a ir lá para o Monte Sinai, né? Aquele período onde o povo judeu estava sendo acompanhado por uma parede, né? Isso que os aquecia à noite, e o maná que descia dos céus, para cada pessoa. Você já imaginou que essa luz, que fez com que eles pudessem não apenas suportar todo o processo, né, do deserto, daquela transformação, como eles foram sendo purificados. Pode passar? E é isso. Eu gostaria que vocês falassem, tirassem dúvidas, que a gente tem muita coisa que eu gostaria de falar com vocês ainda sobre isso. Eu acho que é um tema muito novo, que a própria ciência está apresentando de uma maneira muito nova, né? Hoje em dia, está vindo aí com muitos estudos, falando do quanto isso pode revolucionar a ciência, o quanto isso pode transformar as pessoas, o quanto essa técnica, bem auxiliada, bem administrada, pode ajudar milhões e milhões de pessoas que sofrem, e sofrem de uma maneira incapacitante. Então, estamos aqui à sua disposição para dúvidas. Enquanto o pessoal está escrevendo aí, eu vou falar o resultado da enquete que nós tivemos aqui no YouTube, que foi sobre psicodélicos. Você já usou em algum ritual religioso? Se sim, quais? Aí tem aqui o LSD, que é o primeiro, ficou com 17%. A ayahuasca ficou 67%, parece que é a mais
utilizada, mescalina 0%, cogumelos 17%. A gente só podia colocar 4 opções aqui, então não deu para colocar mais de uma. Aqui no Telegram, nós tivemos 143 votos. LSD com 2%, a ayahuasca 3%, mescalina 0%, 1% cogumelos, 0% outros e 94% nunca usou, que inclusive eu tô nessa lista, eu votei exatamente nessa de nunca ter usado. Aí, a pergunta que eu quero fazer, eu agora, doutora Lana, é o seguinte, com base nesses nomes que nós demos aqui para enquete, o que dessa lista tem de lícito e ilícito? Ou não, tudo aqui é liberado assim, independente de acompanhamento médico e tudo mais? Não, na verdade, todas essas aí são ilícitas. São né? ilícitas. Hoje, os psicodélicos são drogas consideradas ilícitas. Tá. Ok? Então, o que está acontecendo? Até o cogumelo aí é uma coisa que não poderia estar sendo comercializada legalmente. É feito assim, meio que às escondidas. Sim, hoje em dia todos eles são. Aqui, principalmente todo o sistema de drogas, não apenas com a ayahuasca, a mescalina, o LSD, o que é o êxtase, não só essas são drogas ilícitas, mas como, por exemplo, a própria cannabis. Ou seja, o Brasil tem uma decisão de drogas zero, ok? Existem as outras drogas que são as lícitas, como o álcool, o tabaco, né? Essas são lícitas. A gente pode falar sobre essas outras drogas, o quanto elas são, inclusive, prejudiciais para a saúde mental, quanto que essas, sendo administradas da forma como deve ser, dentro de uma psicoterapia, dentro de um processo não recreativo, mas sim psicoterapêutico, nós vamos ver avanços muito em breve. Por quê? Porque realmente a origem dela é muito, muito anterior a todas essas outras, né? Então, você tem isso desde o Egito, a utilização. Você tem isso desde quando os próprios israelitas saíram do Egito. Ou seja, você tem algo que acompanha as civilizações há muito mais de 2000 anos contra outras drogas que são lícitas e que têm pouco mais de alguns centenas de anos. Então, nós temos que, de maneira aqui extremamente ética, apresentar. São drogas ilícitas, não são permitidas, ou seja, nós não estamos aqui em nenhum momento fazendo nenhum tipo de apologia a drogas, nós estamos apenas apresentando o estudo. E o estudo que está acontecendo, inclusive aqui no Brasil, nós temos universidades aqui no Rio Grande do Norte e a do Rio de Janeiro, que estão com estudos avançados e testes avançados com pessoas, dando um resultado muito surpreendente dentro do processo, não apenas, sabe, Edu, não apenas na questão do trauma, do sofrimento, mas o quanto essas pessoas, inclusive, ressignificaram a sua ligação espiritual com o Criador. Certo. Olha, tem uma pergunta do Suave na Highway, que ele, inclusive, levanta essa questão da cannabis aí, da maconha. Doutora Lana, nunca usei nenhum psicodélico. Sempre tive receio. O que você acha do uso do fumo da maconha? Então, Suave na Highway, a cannabis, ela foi extremamente trabalhada por conta desse processo de colocar tudo dentro da questão ilícita, né? Mas se você imaginar a cannabis e o tabaco, qual é a diferença? Se você realmente conseguir... São plantas do mesmo jeito, alguns, inclusive, com muito mais produtos químicos, né, que trazem muito mais problema, do que a própria cannabis, se for, por exemplo, de procedência. Então, assim, tudo são drogas, tá? Então, assim, se você me pergunta o que você indica, é zero droga. Eu indico você utilizar zero droga, até porque se você não tem necessidade de nenhum tipo de tratamento psicológico, você não tem nenhum tipo de transtorno, você não tem um transtorno pós-traumático, você não tem uma depressão severa, você não tem ideações suicidas, para que você vai utilizar drogas? O nome já está dizendo, né, gente? É droga. Então, assim, se você for me perguntar... Se fosse bom, não chamava droga, né, doutora? Pois é, se fosse uma coisa muito boa, realmente não seria. Então, só que quando você utilizar um antidepressivo que só vai simplesmente
tamponar aquela situação. Ou você utiliza uma droga psicodélica que vai expandir para que a gente possa trabalhar, eu vou preferir a segunda opção, mas são opções dentro de um tratamento psicoterápico, salvar vidas, não de maneira recreativa. Maneira recreativa, se você quer encontrar, existe um meio. O jejum intermitente faz isso. É verdade. Tá? Olha, eu toda vez que faço jejum intermitente, eu fico doidão. Porque o jejum intermitente, ele tem essa capacidade de mexer com a nossa pineal. Então, se você quer fazer algo que realmente vai te deixar muito bem, você faz jejum intermitente. Você junta o jejum intermitente, gente, com oração, gente, você vai explodir. A oração, que seria uma meditação, junto com o jejum intermitente, vai gerar uma energia, uma vibração, uma ressonância que você vai simplesmente transbordar. Então, são dicas de quem está saudável. Agora, se você está doente, se você precisa do nosso apoio psicoterápico, se você precisa, nós estamos aqui para auxiliar no que for preciso, ok? Sim. Olha só, o Marcos Mendes perguntou aqui sobre o jejum intermitente. O Marcos, o jejum intermitente é você ficar um período de mais de 14, 16 horas sem comer nada. Você pode até tomar água se você quiser. Não tem, assim, se a pessoa não conseguir ficar sem nada mesmo, a água não vai atrapalhar o jejum, mas o ideal é ficar acima de 16 horas, porque o seu corpo vai entrar no que nós chamamos de cetose. A cetose, ela começa depois desse período de 15, 16 horas. E aí, se você conseguir fazer um jejum maior que esse, você vai entrar na autofagia, que a autofagia vai começar a fazer a regeneração das células defeituosas. Ou seja, o que é a autofagia? O próprio corpo vai se consumir. Ele vai começar a comer, as próprias células vão tipo, começar a se autodevorar. Só que, em que sentido? Ela vai pegar o que está defeituoso e ela vai consertar. Quando você consegue fazer períodos de jejum maiores de 24 horas, de 36 horas, 48 horas, você sente assim que a cetose e a autofagia entrou de tal forma, você perde a fome. Todas as vezes que eu fiz jejum intermitente, passando de 24 horas de duração, a fome foi embora. E eu cheguei, o meu máximo, meu recorde foi de 72 horas. Eu fiquei 3 dias sem comer absolutamente nada, mas tomava água, tá? Tomava água e também café sem açúcar. Às vezes eu tomava um cafezinho que não corta o efeito da cetose e da autofagia. Mas você tem que fazer isso por conta de se conhecer, você vai fazendo aos poucos, vai sentindo, porque pessoas já têm medo, e já vai começar a falar, ai, já tô com dor de cabeça, ai, já tô não sei o quê. Então, assim, você tem que ir, se acostumando. Fala, doutor. A minha dica, para quem não conhece o jejum intermitente, é que você comece aos pouquinhos, tá? Por exemplo, hoje mesmo eu estou, minha última refeição foi às 18 horas, e eu só vou comer amanhã, 8 horas da manhã. Vou passar 14 horas, certo? Então, eu vou entrar num processo do jejum intermitente, entendeu? Sim. São 14 horinhas. Aí, essa semana, por quê? Porque eu estou me preparando para um jejum maior, de 24 horas. Mas aí eu começo com uma semana antes, faço um dia, o de 14, faço no final da semana 16, para depois ir para o de 24. E por que isso? Porque junto com o jejum intermitente e orações, você vai explodir de vibração. A tua vibração ela vai crescer, a sua ressonância e, consequentemente, onde você estiver, você vai impactar. Mesmo pessoas que estejam com vibração baixa, você vai conseguir não trazer para si a baixa vibração e ainda vai conseguir transbordar para o meio que você estiver. Isso é fundamental, gente. No meu caso, eu atendo pacientes sempre com vibrações e energia baixa. Estão em processo de sofrimento. Eu faço isso porque eu me protejo e os auxilio. Então, a nossa missão, Edu, é em tudo, né? A gente precisa, inclusive, dentro desse processo, nos fortalecer espiritualmente para cuidar do outro, mas também com o objetivo de auxiliar o outro. Nisso, você transborda energeticamente e a ressonância no ambiente, gente, é espetacular. E nós estamos aqui convocando vocês que estão aqui na nossa live para aumentar a vibração. Eu não quero saber o que vocês estão esperando da vida. Pelo contrário, meu questionamento é o que vocês podem oferecer à vida. O quanto de energia, o quanto de frequência, o quanto de ressonância a vida pode contar com você. Porque se a gente quer mudar o nosso universo, se nós queremos mudar, nós temos que mudar a nossa frequência,
a nossa vibração e a nossa energética. Então, vamos lá, vamos para jejum, vamos para oração, para que vocês possam realmente transformar. O mais interessante é que muitas das coisas que nós lemos nas escrituras, o pessoal espiritualizava como se fosse uma mágica. Ah, o jejum, a pessoa fez lá umas horinhas, faz a entrega, como se estivesse fazendo uma magiquinha para poder receber alguma bênção de Deus. E, na verdade, o jejum, até mesmo quando Cristo fez, né, o de 40 dias, tá? É algo que mexe justamente com o organismo. Você diminui a parte carnal e você levanta a parte espiritual, que é a essência da tua realidade, de quem você de fato é. Você mora dentro de um corpo, e esse corpo, ele está se alimentando de coisas da carne. Tanto que Jesus falou, eu tenho uma comida e uma bebida para comer e beber que vocês não conhecem. Ou seja, é algo que vem da parte interna, da parte espiritual. Então, muitas vezes ofereciam coisas para Jesus comer e ele falava, não quero. Então, tudo isso a gente hoje consegue entender de forma melhor, que na verdade é um processo real. Ele é cientificamente comprovado. Hoje, no ano de 2016, você pode procurar aí na internet, uma pessoa que eu não lembro, eu acho que é um japonês, ganhou o prêmio Nobel justamente por descobrir a autofagia. Tá? Ele conseguiu fazer, pegar pelo microscópio e mostrar esse processo de forma factual, ali, de você observar e ver isso aí acontecendo. E ele ganhou esse prêmio. Então, a cetose já era conhecida e aí passou-se a entender o que é autofagia. Então, você pode ter experiências espirituais maravilhosas quando você está jejuando e orando, conforme a Bíblia fala. E não é uma mágica, não é uma coisinha assim, eu estou fazendo aqui um ritualzinho, não. Uma coisa que o seu corpo vai sentir mesmo. A ideia, gente, primeiro, essa ideia de você fazer para obter algo, não é aqui o que nós estamos oferecendo para vocês de conhecimento, tá? O nosso jejum é para a nossa doação, para o que nós vamos gerar quanto pessoas, como, por exemplo, eu faço como profissional de saúde mental, ao auxiliar as pessoas que vêm com baixa vibração. Se você fizer isso, você vai se melhorar tanto que você vai impactar o ambiente que você vive, ok? Essa é a chave que nós precisamos virar, né? Então, já que eu estou aqui na chave da ciência, a gente vai virar a chave do entendimento. Se você está imaginando fazer isso para que aconteça algum milagre que caia do céu, algum tipo de bênção, você está fazendo em vão. Não vai ser o jejum que vai trazer isso. Agora, você vai se transformar, você vai criar a tua vibração e sim, de acordo com essa mudança vibracional, energética, você vai começar a atrair e ampliar as suas questões. E se forem coisas boas, com certeza você vai atrair para você. Se forem coisas importantes para você e que você tenha merecimento, com certeza. Mas o mais importante é o que você vai transformar na sociedade, no seu entorno, na sua família. Esse é o objetivo principal do jejum intermitente. Você tem hoje cientificamente provado que, inclusive, células cancerígenas nesse processo elas são destruídas, ou seja, veja que bênção que é você entrar dentro de um processo como esse, estando bem para ficar ainda melhor. Por quê? Porque todos os dias nós, ao dormirmos, dentro das mutações, células cancerígenas podem ocorrer. Só que se você estiver com o seu sistema imune forte, se você, dentro desse choque de imunidade, ainda estiver com o jejum intermitente e as orações que mexem na tua vibração, o que é que isso significa? Significa que você vai estar no nível de vibração e de saúde biologicamente, ou seja, corporalmente, psiquicamente e espiritualmente, que é aqui o nosso grande recado, né, professor Edu? A gente quer passar isso para vocês, ok? Então, um beijo grande, eu espero que... Se tem mais alguma pergunta, a gente está aqui. Do que eu vi aqui, está tudo pela ordem. Acho que a gente pegou as perguntas que foram mais levantadas. Eu também tive algumas. Tá tranquilo. Então tá ótimo, querido. Então, até a próxima. Um beijo muito grande. Doutora. Muito obrigado pela presença mais uma vez. Sempre muito bom tê-la aqui conosco, viu?